Vamos começar pelo painel Comunicar Territórios, Desafios e Oportunidades. Este painel é composto por Ryan Hopass, portanto, que tem um blog que é o Catavino, onde faz a promoção de rotas também em Portugal. Celeste Pereira, da agência Green Grap e de Alto Douro. E Cátia Barreira, da revista Raízes. Este painel será moderado por Paulo Afonso, da Rádio Brigantia. Muito obrigado. Muito bem, então boa tarde a todos, aqueles que estão aqui, não são muitos, e também àqueles que nos seguem, não sei, pelo streaming. Eu quero, antes de mais, dizer-vos que na qualidade, enfim, de moderador, e tendo em conta que eu venho da rádio, vamos fazer isto talvez da forma mais dinâmica possível, interativa, uma vez que estamos a falar-vos depois do almoço, e depois do almoço é sempre uma hora difícil, não é? Ainda por cima estava muito bom, comemos coisas boas da nossa terra. Eu quero então dar-vos as boas-vindas e gostava de começar por vos dizer que é possível que esta discussão não seja tão habitual neste tipo de painéis, pelo menos assim eu a entendo, uma vez que estamos a falar, e isto é uma salvaguarda que eu faço já desde o início, estamos a falar aqui, enfim, como oradores. Bom, a Celeste Pereira, que eu já conheço de outras andanças, já na altura como jornalista, do público, não era? Muito bem. E agora que a conhecemos deste projeto, também, aqui neste caso, ao meu lado direito, a Cátia Barreira, que é da revista Raízes. Portanto, estamos a falar de jornalistas. O próprio Ryan Hopass também comunica muito nesta categoria do jornalismo. Tem que ter isso em consideração, naturalmente, quando se comunica algo. Ora, como estamos a falar com oradores desta natureza, não é? Possivelmente, se calhar, a visão é menos, digamos, diplomática ou política, eventualmente. Por isso, se calhar daqui podem sair algumas ideias diferentes. E eu começo por pedir, precisamente, à Celeste Pereira, da Green... devo dizer Green Grape ou Green Grap? Green Grape, não é? Pronto, e Outdoor.com, que nos possa fazer só assim, de forma muito rápida, uma apresentação para nós percebermos o que é realmente a Green Grape e o que é que faz exatamente. Já peço aqui o microfone sem fios, só para nós fazermos o enquadramento, para percebermos, enfim, que projeto é este, para seguir percebermos qual é o contexto em que a Celeste Pereira vai acabar por falar, não é? Boa tarde. Antes de tudo, obrigada por terem convidado para discutir o futuro do interior. Mantenho com o Douro e Trás-os-Montes uma relação emotiva, construída ao longo das últimas 2 décadas. É nesta região que vivo e que tenho a minha família. Zango-me e barafusto muitas vezes com o estado das coisas, mas sou realmente uma apaixonada na defesa do potencial desta região, guardiã de valores territoriais que me são muito queridos e que felizmente cada vez mais valorizados pelo mundo fora. A autenticidade e a originalidade, a qualidade dos produtos, as paisagens e ambientes. A empresa que criei em 2008, a Green Grape, trabalha sobretudo focada na área da comunicação e marketing de marcas e do território, essencialmente do Douro, e do principal produto deste destino turístico do norte de Portugal, os vinhos e a gastronomia. Pensando que a par desta atividade principal investi tempo e dedicação num projeto chamado Olto Douro, todos para o Douro, todos pelo Douro, Olto Douro, que é uma iniciativa que procurou e procura agregar diversos parceiros e criar complementaridades com vista à promoção conjunta do território em Portugal e no estrangeiro. O Olto Douro visa agrupar em torno desta marca um conjunto de parceiros, desde os vinhos à gastronomia, ao turismo, à cultura, para ganharmos massa crítica e dimensão suficiente para trabalharmos o território e os produtos do ponto de vista
da comunicação internacional. E a dificuldade de concretização deste projeto reflete, no meu entender, o desafio por cumprir na região, que é capacidade, falta-nos capacidade de trabalho em rede e de parceria, capacidade de agregação, a disponibilidade para abdicarmos de algum protagonismo a favor de projeto de marcas coletivas é também uma dificuldade que nós temos sentido. Estamos em Trás-os-Montes e não no Douro. Os desafios e oportunidades em termos de comunicação dos dois territórios têm, no entanto, pontos em comum, obviamente. Embora o produto turístico principal de cada um dos destinos seja diferente, a verdade é que é complementar um do outro, vinhos e gastronomia versus natureza e turismo, natureza e gastronomia. Aliás, são ambos territórios de baixa densidade e do interior. Eu também, desafiada para este debate, tentei investigar um pouco o que é que nós temos em termos de estudos e diagnósticos, que não são poucos. O Plano de Ação e Desenvolvimento Plano de Ação para o Desenvolvimento Turístico do Norte, 2007-2015, um documento que está agora concluído, assume o Norte de Portugal como uma região turística que compreende 4 destinos complementares, com atributos próprios: o Porto, o Minho, Trás-os-Montes e o Douro, 2 destinos do litoral e 2 do interior, portanto com vários produtos turísticos diferentes. É fácil entender esta diversidade como uma mais-valia na promoção do território norte de Portugal, mas o que pergunto é: qual é a marca âncora? O nome dos destinos? De todos os 4? Ou devemos focalizar as ações de marketing nos produtos âncora de cada um? Qual é o produto core? O estudo de avaliação, passamos para um outro estudo, o estudo de avaliação da atratividade dos destinos turísticos de Portugal, de 2009, no mercado interno, refere que a marca Douro tem um elevado índice de atratividade, obtendo a segunda melhor posição. O Plano Estratégico Nacional do Turismo, de 2007, e o Plano de Desenvolvimento do Vale do Douro, de 2007 a 2013, dizem-nos, e bem, que temos 2 produtos para vender nesta região interior: a gastronomia e vinho e o turismo de natureza. Mas noutra direção, no entanto, o site do Porto e Norte promove 7 produtos: turismo de negócios, city e short breaks, gastronomia, turismo natureza, turismo religioso, touring cultural, saúde e bem-estar. Nesta lógica, os vinhos e o Vale do Douro quase desaparecem deste meio de comunicação. Sabemos tratar-se do Norte, no global, mas em que ficamos? Há ou não um Norte com 4 destinos lá dentro? O Plano de Ação de Turismo 2009... de facto, não nos faltam planos e diagnósticos, reconhece que a transversalidade da atividade turística exige, e vou citar, uma articulação entre os projetos e as iniciativas desenvolvidas pelos diferentes agentes, uma integração de escalas de intervenção nacional, regional e local e uma participação dos vários atores organizacionais envolvidos no turismo em Portugal. Ou seja, mais uma vez, se reafirma a importância do processo colaborativo e a urgência das parcerias entre os diversos agentes. Mas em que moldes? Envolvendo que organismos, que parcerias público-privadas e com que liderança? Em recente conferência que existiu também Portugal 2020, ou o Invest 2020 em Vidago, no Vidago Palace, surgiu a proposta de uma agência regional de turismo e uma agência regional de comunicação. Parece que pode ser em minha opinião, pode ser uma excelente solução. Sabemos que a internet tornou o mundo mais pequeno e a oferta turística muito maior, que revolucionou a forma como comunicamos ou como selecionamos os destinos de férias, e sabemos que o marketing de território envolve um conjunto de ações diversificadas: assessoria de imprensa e relações públicas, nomeadamente junto de líderes de opinião e influenciadores. Um deles aqui ao lado, o Ryan, é um líder de opinião, um influenciador
para diversos mercados, uma produção de conteúdos em vários suportes e formatos, ações de posicionamento e otimização com motores de busca, design e outras criatividades, publicidade e ações em social media. Esta, de facto, é a nossa área. Como todos os presentes, ambicionamos poder concretizar-se a missão de levarmos em equipa o Douro e a região além fronteiras. Muito bem, obrigado, Celeste Pereira. Eu agora desafio o Ryan a falar-nos um pouco do seu blog para nós compreendermos, claro, tão depressa quanto possível. O Ryan fala inglês, não é? Fala inglês, portanto, é com isso que temos que trabalhar um bocadinho de português, não é? Sim, mas muito é bem. melhor sim. Mas as perguntas depois podem ser feitas em português, sim. Mas dentro daquilo que é o possível, vamos entender também nós o inglês, para podermos comunicar. Se houver alguma coisa, nós também pedimos que fale em português. Okay. Ou vice-versa, esteja à vontade, quando se vir atrapalhado. Ok, então vamos falar um bocadinho do blog. Sim. O blog é este. Sim. Okay, well, I do two things. It's no longer really a blog in many ways, but my name is Ryan Opaz. I run the biggest wine communications conference in the world, most influential. That occurs in a different country every year and is where I have a lot of my contacts in the wine world and my influence in the wine world. Mais do que blog, não é? That is a conference. That's a conference of 300 people in a different country every year, talking about how to communicate better about wine and hopefully selling more wine. That's one thing. The other part, which is the blog, 10 years ago, my wife and I moved to Spain from America. And when I went looking for a job, I didn't find one, so I started a blog called Catavino. In the beginning, it had no audience. It had no real value. But 10 years later, today, it has 50,000 unique visitors a month and has a majority audience from the United States. Beginning of this year, we converted that blog to a tourism company, taking and providing custom tours to Americans, obviously some other people who find our website. But since starting that, we've had a constant stream of people coming to our site and booking tours and trying to find out more information about Spain and Portugal. We moved to Portugal, which we now live in Porto, 2.5 years ago from Spain. It's much nicer here, don't tell anyone. And we have pretty much shifted Catavino towards selling. Well, we do sell a bit of Spanish tourism, and we will continue to do that. Portugal's where the real opportunity is. It's where all the focus is. It's where everybody's talking. It's the most exciting place right now to send people because you can still discover things here. Discovery in Spain is kind of rediscovery at this point. And Portugal, you can still send somebody to a small town, to a food festival, to any place, really. Open a bottle of wine, open a can of fish, and have them taste or smell or experience something they haven't experienced before. And so today I sit here as a leader of hopefully soon to be one of the biggest tourism companies, I hope. It's starting out right now to try to help more people discover Portugal and fall in love with it the way I have. Pode ser interessante ouvir exatamente aquilo que o Ryan tem para nos contar, que é esta visão de fora. Ryan, se não entender alguma coisa, peça para eu tentar traduzir. Vamos ver se corre bem, ok? Eu posso. Pronto, muito obrigado. Eu tenho uma série de perguntas, tanto para a Celeste como para o Ryan, certamente vamos ter oportunidade de as fazer. Cátia Barreira, a Cátia já foi minha colega, também na Rádio Brigantia, agora tem a seu cargo o Projeto Raízes, uma revista que pretende comunicar, e isto vai ser muito interessante, comunicar Trás-os-Montes e Alto Douro, não é? Cátia, precisas do microfone? Usa o meu. É verdade. Eu quando fui convidada para este painel, estava convencida que vínhamos discutir a importância do papel da comunicação social no desenvolvimento da região. No entanto... E vamos fazê-lo. Quer tu queiras, quer não. Vamos fazê-lo. Temos que ir também muito por aí. De facto, a revista Raízes comunica para os transmontanos, para a diáspora transmontana. É um pouco diferente do que nós estamos a ouvir aqui. Ainda bem. Ainda bem, exatamente, por isso é que então todos fomos convidadas. Nós, na revista Raízes, queremos, de facto, comunicar para obter transmontanos mais esclarecidos e para
que a diáspora que se encontra lá fora possa, e como nós temos ouvido aqui em vários painéis, essa diáspora tem sido cada vez maior e nós consideramos que na região de Trás-os-Montes e Alto Douro havia essa necessidade, porque não havia um órgão de comunicação social que ligasse os dois distritos. E esta é o meu grande debate fora daqui, que é tentar unir e que vejam a revista Raízes como uma revista dos dourienses, dos transmontanos, portanto, tentar esta união. E isto sim é o meu debate fora daqui, que é tentar que se sintam, que a revista Raízes é de ambas eu não sei como lhe vou chamar, se é distritos, se é, porque já é tanta coisa que eu já não sei como é que se pode chamar. E pode levar-nos à primeira pergunta. Exatamente, para mim é unicamente a minha região e é assim que eu a vejo e é para isso que eu trabalho. A revista vai fazer agora no próximo mês 1 ano. Eu costumo dizer muitas vezes, e principalmente neste tipo de debates, que o difícil não é promover Trás-os-Montes lá fora. Difícil é promover Trás-os-Montes junto dos transmontanos. E eu mais à frente posso contar algumas histórias deste percurso que é a revista Raízes e que, de facto, chegamos a alturas da nossa vida estafadas, porque sou eu e uma sócia jornalista também que levamos este projeto a cabo, que chegamos a uma situação que dissemos assim, é injusto nós percorrermos este território les a les para levar a revista Raízes, que é muito grande, levar a revista Raízes a 50 pontos de venda sem nenhuma empresa de transportadora, portanto, tudo isso feito com os nossos meios, para que todos os transmontanos pudessem sentir que a Raízes era também deles. Isso requer e exatamente continua a requerer um esforço muito grande da nossa parte e é muito triste quando nós chegamos a uma banca de jornal, um quiosque, numa vila qualquer e que nos dizem assim, isso é regional, isso não vende. Isso não vende. Se for a revista da Cristina Ferreira, está aqui no primeiro pionés. A vossa vai ter que estar lá atrás. E isto é a realidade e eu deparei-me, não foi uma, nem duas, nem três, nem 4 vezes. Isto aconteceu-me frequentemente quando eu fui saber de pontos de venda para acolherem a Raízes. Hoje, é de facto, e posso dizer que o trabalho está mais facilitado, obviamente, a revista começou a falar por ela e não eu a falar por ela e isso ajudou-nos um pouco, mas mesmo assim em todas as ações de promoção que fazemos, por todos os certames da região, que tentamos sempre estar presentes, que tentamos sempre conversar com as pessoas, ainda há pessoas que nos dizem, isso Trás-os-Montes, eu sei tudo o que há em Trás-os-Montes, eu não me venho dizer nada de novo. E nós temos que engolir e tentar ir dando provas, pelo menos a criatividade, puxar um pouco pela criatividade e mostrar realmente que Trás-os-Montes não é só o gato no poste a arder, não é só a senhora que tem bigode, não é só tudo isso, os sotaques acentuados. Há pessoas bonitas em Trás-os-Montes, há pessoas inteligentíssimas em Trás-os-Montes, há projetos inovadores que dão cartas e que estão no top dos rankings. Eu falo muitas vezes, e o Paulo, moderador desta mesa, sabe bem, eu sou natural de Mirandela, estudei no melhor politécnico do país, portanto estudei no IPB, com muito orgulho nisso, e hoje todos os trabalhos que eu faço a nível de investigação, sinto que realmente é isto que é Trás-os-Montes. São estes projetos, são estas pessoas que nos representam. E nesse sentido, a comunicação social tem um papel importantíssimo nessa matéria e que se calhar não está a ser devidamente aproveitado nessa área. Obrigado. A revista Raízes é mensal? Acho que sim. Já me estás a dever uma. Ora bem, temos aqui 2 discussões que naturalmente são complementares, mas são diferentes. A discussão daquilo que é a comunicação interna e o reconhecimento que essa comunicação e o conhecimento da nossa terra tem internamente para os transmontanos e dourienses, ou dourienses sem transmontanos, ou transmontanos com dourienses, e a outra
a outra comunicação, que é a comunicação da suposta região, resta saber qual é, para fora dela e integrada no país, com o país para fora dele. Portanto, temos aqui esta discussão. Obviamente eu queria dar algum destaque também a isto, que tem a ver com nós. Mas eu tenho que vos perguntar aqui, e é a primeira pergunta que faço, nós estamos aqui num painel que se chama Comunicar Territórios. Bom, começamos por comunicar o nosso. E a pergunta é, qual é o território que temos que comunicar? Que região é esta? E é para mim muito difícil estar a falar aqui na posição de moderador. Porque tenho aqui colegas... e isso faz com que eu, enfim, me envolva um pouco mais. Estive na discussão em Vidago, penso que foi há uma semana ou duas, no outro painel de discussão, que também tinha a ver com isto. Discutir a região e as oportunidades e o futuro da região. E a única conclusão que se chegou ali, pelo menos a minha, daquilo que vi, não foi identificar oportunidades nenhumas. Foi não percebermos que neste momento andámos para trás e não para a frente naquilo que é a identificação do território. Portanto, aquilo que houve uma senhora, a alturas tantas, no público que, pegando da palavra, como nós vamos fazer de seguida com o microfone, dizia: eu não sou transmontana, eu sou duriense. Não tem nada a ver com Trás-os-Montes. Para além disso, depois o senhor presidente da Cimedouro, penso que é o senhor presidente da Câmara de Lamego, disse: bom, Trás-os-Montes não existe, ou Trás-os-Montes e Alto Douro, que eram as províncias como nós estudávamos na escola, e eu estudei. Não sei se isso faz sentido ou não, isso cada pessoa é que sabe, mas foi mais longe disso. Também os distritos também já não existiam, e o que existia neste momento são as CIMs, Comunidades Intermunicipais, que são associações de municípios, no fundo, não é? E que essas sim deveriam ter toda a representação em tudo que é lugar, e foi mais longe. Disse que até os deputados, independentemente do que isso vale, independentemente se isso é correto ou não, não é a minha posição aqui estar a questionar isso, estou só a dar-vos noção disso para partirmos para uma discussão a seguir, que deveriam ser eleitos através daquilo que é numa organização das CIMs. Portanto, os deputados da região. Nós sabemos neste momento que os deputados são eleitos por círculos eleitorais distritais. Então, o resultado é muito simples. A região passou de ser Trás-os-Montes e Alto Douro para ser 3 CIMs, que é o que temos neste momento. Em vez de estarmos a agrupar e unir, estamos a dividir. Isto é do ponto de vista político, naturalmente. Estas foram as conclusões possíveis que saíram deste debate. Ou seja, estamos ainda a identificar problemas de identidade neste momento. Portanto, a minha primeira pergunta é, desculpem esta introdução maçadora, mas eu gostaria de vos perguntar, eu sei que vocês comunicam vinhos, que são do Douro, comunicam muitas coisas de Portugal como experiências únicas. Eu penso que aqui o Ryan comunica experiências únicas, primeiras, não é? Descoberta. Pode ter a ver com vinhos, mas outras experiências também têm a ver com o genuíno. A pergunta é, comunicamos... A Celeste tem que ser por aí. Porque também a Celeste foi jornalista do Jornal Público e também terá uma noção acerca disto. Que região é esta? Temos, naturalmente, primeiro que saber que região temos que comunicar ou podemos abrir portas e isso não é uma coisa importante? Não. Para sabermos que região comunicar, também temos que saber primeiro para onde vamos comunicar. Daí eu ter falado nas várias discussões, a nível interno e a nível externo. Exatamente. E se estamos a falar a nível interno, de facto podemos criar divisões, podemos criar produtos turísticos a partir das divisões, que eu também, como outsider nesta região, mas que aqui vivo há mais de 20 anos, a verdade é que também não vejo uma diferença substancial de Douro e Trás-os-Montes. Não consigo ver as coisas desta forma. Do ponto de vista político ou administrativo, de facto, temos estado sempre a afirmar esta dualidade de territórios, não é? De Douro e Trás-os-Montes. De facto, são 2 territórios extremamente complementares. Eu não sei onde é que acaba o território de Douro e onde começa o território de Trás-os-Montes, se estivermos a falar de ponto de vista turístico, porque se estivermos a falar de ponto de vista turístico, temos um produto chamado vinhos e gastronomia mais forte, possivelmente, no Vale do Douro, mas também temos um produto, podemos ver produto gastronomia e paisagem também naquele território e neste território. Portanto, agora, quando estamos a falar, e do ponto de vista da promoção internacional, aí sim, e concordo com o Ryan, que a primeira marca que nós temos que promover
promover é Portugal. É Portugal, não é? E é Portugal, porque Portugal já é tão pequenino, já estamos a falar de um país tão pequenino, portanto é promover Portugal de facto e a diversidade neste país tão pequeno, a possibilidade que nós temos de ter uma grande diversidade e uma grande oferta de produtos que são totalmente complementares. Aí temos um problema, que é escolher que produtos promover, não é? Temos também uma vantagem, estando aqui do ponto de vista do Douro e de Trás-os-Montes, e eu pego nas palavras do Miguel Torga, que concordo plenamente, nós temos um território, é o território que Portugal tem mais forte para surpreender o mundo. De facto, nós temos um território que, do ponto de vista dos vinhos, tem vindo a ter uma afirmação internacional fortíssima. Eu recordo a Wine Spectator em 2014, o ano passado, classificou quatro vinhos portugueses, 3 vinhos portugueses nos primeiros 4 lugares, peço desculpa, e estamos a falar de 2 vinhos do Porto, um vinho do Porto e 2 vinhos do Douro, e portanto estamos a falar da oportunidade, da nossa oportunidade enquanto território de conseguirmos aproveitar este prestígio internacional que os vinhos vêm obtendo. Eu sublinho que foi entre 28 mil vinhos que foram 18 mil ou 28 mil, eu sou má em números, não sei se me ajudas, mas a Wine Spectator provou 28 mil ou 18 mil vinhos e, portanto, nos primeiros 4 lugares temos 3 vinhos portugueses e são vinhos produzidos no Douro e, portanto, isso de facto nós temos uma vantagem competitiva interna, possivelmente, que podemos aproveitar. Agora, não nos podemos separar do país. A marca Portugal é que de facto tem que elevar o prestígio, continuar a ser promovida e o mais valorizada possível com os produtos complementares que detém. Muito bem, isso eu imagino que deva passar também para aquilo que são as entidades do turismo, não é? Institucionalmente falando, portanto, elas são as primeiras a ter consciência disso ou não? Quando falamos, por exemplo, do turismo Porto e Norte de Portugal, não é? Imagino que tenha uma consciência dentro daquilo que é o país inteiro. Sim, Então porquê é que promovemos a marca Douro muitas vezes sozinha? Não vemos? Porque é que promovemos muitas vezes a marca Douro sozinha? Quando ela deve estar integrada num pacote que se chama Portugal. Vamos lá ver, mais uma vez, eu acho que nós temos eu estou a fazer uma pergunta que serve para todos, não é para a Celeste apenas. E abordar a questão do ponto de vista de para onde que públicos-alvo é que nós estamos a querer atingir, que mercados é que nós vamos atingir. São mercados de vinhos, naturalmente. E quando estamos a falar das instituições Porto e Norte de Portugal, por exemplo, é sobretudo para a promoção interna que vai também, abrange uma parte de Espanha, ou abrange Espanha também, salvo erro. Portanto, estamos a falar de promoção interna, e de promoção interna, de facto, nós temos vários territórios com vários produtos que podem formar vários produtos turísticos que são complementares e que vejo que podem ser promovidos individualmente, não me repugna. Podíamos ainda dissecar muito mais esta questão, com certeza, mas queremos integrar aqui também as pessoas que... isto apagou-se. Não é diferente. É só ligar, exatamente. Muito obrigado. Eu quero integrar aqui também as perguntas que nos vão chegando online. E para isso, isto é difícil, não é? Já está. Eu tenho mas não é tão avançado. Eu queria perguntar aqui, quero agradecer também já as perguntas do Manuel Dias de Alfragide, que nos deve estar a ver em streaming, mas eu vou já a correr para a pergunta da Filomena Amaral de Chaves. E vamos também pegar nesta discussão interna, porque nós estamos aqui centrados em 2 discussões, que é a nossa região para fora, integrada no país ou não, ou mais integrada, ou então direcionada por produto, não é? Portanto, estamos a comunicar para especialistas e para mercados dos vinhos. Vamos falar de vinhos, não vamos falar de cortiça, naturalmente, e por aí fora. Mas eu agora quero perguntar aqui, feita a pergunta, estou a transmitir a pergunta da Filomena Amaral de Chaves, que diz assim: antes de vir para Portugal, isto para o Ryan, qual era a imagem que tinha deste país? Veio para a Espanha, mas eu pergunto ainda antes se nos Estados Unidos, não é? Era onde estava antes de vir para a Espanha. Não percorreu outro país, não é? Pronto. Pergunto se já conhecia Portugal ou tinha ouvido falar sequer dele. E depois, se tinha uma imagem deste país, qual? E em particular de Trás-os-Montes. Se já tinha ouvido falar também de Trás-os-Montes. E se esta imagem, depois daquilo que sabe, de alguma forma tem evoluído. E em que sentido? É difícil a pergunta? Não. Ok, entendeu? Ryan. Before I came here, what did I think of Portugal?
I actually am unique in that I have a history that goes Before Spain. Before Spain, before I was even old enough to know what Portugal was. Have you heard about Portugal? Yes, because my family has a long history with it. My aunt was here as an exchange student in '77, and so I knew about it then. We have friends in Porto, so I've known about Portugal for a long time. It wasn't until 2003 that me and my wife came here and spent 3 weeks and called it our wedding and said we got married. And you had an idea? Before I came, not really. I had a few photos and a few stories from family, but no. I mean, let's put it this way. We were talking about how to promote yourself outside. Yep. The Douro doesn't exist outside. Alentejo doesn't exist outside. I mean, Germans know about Algarve, Brits and Germans, and then you have Lisbon and you have Porto. That's it. Seriously, you guys, this is the one thing that I think is the hardest thing to understand, is that we all sit here like this, looking in a mirror, and we're trying to be objective about what we see in that mirror. Nobody's objective about their face. Nobody. You need somebody else to come in from outside and look at that face and then tell you what's happening. And nobody outside of Portugal really knows what's here. My parents, I've been living in Iberia. I've been coming to Portugal for 13 years now, regularly coming and spending time here and falling in love with it. And I'm discovering stuff today because you guys were not very good at promoting the various parts of it. I knew about the Douro, I knew about Lisbon, but I moved to Porto 2.5 years ago, and somebody mentioned to me, oh, there's this beautiful park in the city. You should see it. It's Parque Ciudad. I'm like, oh, a park, okay. I go down there. It's like the most beautiful park I've seen anywhere I've gone all around the world, and nobody thought to mention it. And there's no mention in the tourist brochures to go visit the park. And it's just mentioned like a little park. No, it's amazing, a park. It's absolutely stunning. And I had no clue you had this giant park called Jerez right above us, an hour drive from Porto. I mean, when I got up there and I started visiting, I was just blown away. I was absolutely stunned. And I come here. Vou a Montezinho, sim, pode falar. But my point is that, you know, people know Portugal, and so we need to take and push that and get people to understand Portugal is many, many different things. It's a diverse place. Since 2003. Since 2003, I've been discovering, yes. What changed? What has changed since 2003? My knowledge of it. I don't see promoting it. I mean, maybe the biggest change of anything, especially for the north of Portugal, was when Ryanair came in, because now people can get here a lot easier. I think that was a huge change. And living in Porto, I see Porto changing a lot because Porto is all of a sudden realizing there's all these tourists coming in. But I still don't think there's a communication happening about how all of this is one message. You guys in Alto Douro need to take, and Trás-os-Montes and stuff, need to be as big a promoter of Porto as Porto is of Porto, because Porto is where your visitors are going to come from outside. People call me up and they say, Ryan, I need a tour. In fact, I have 5 new ones came in today. And one of them said, oh, I heard about the Douro. And I'm like, okay, you heard about the Douro. Yeah, is it worth visiting? And I was like, yeah, it's kind of one of those places you want to see. Okay, is there anything to do there for more than a day? Where are you getting this information? And here was some article they read online. And I'm realizing that there's a very small amount of knowledge. And there's a lot of talk about what we can do internally. But we need to start pushing more outside. We need to get more people to realize that Portugal is very diverse. It has all these diverse offerings. And there's so many things to taste and to eat and to drink and experience. And it's not... nobody's ever going to say, I'm planning a trip to Trás-os-Montes. There's going to be people who come to Portugal and then discover, oh, there's a beautiful park here, you know, or there's some historical city I want to see. But they're coming to Portugal first, and then they're going to discover other things. And that's what we need to look at. If you want to sell something, you have to sell it via Portugal. And once it's sold that way, you got a lot of loyalty, because people are a lot more loyal to a country than they are to a specific place. Even though you grew up there, you were born there, congratulations, that's wonderful. But outside, even if I come here 1,000 times, I'm still going to say, I'm in love with Portugal, because I like the whole thing. Muito bem, obrigado, Ryan. Penso que fica mais ou menos a ideia do Ryan, que é de fora para dentro. Portanto, não parece ser difícil, basta comunicar então aquilo que é um dos nossos produtos que identificaremos como produto que se pode vender lá fora, não é? Seja ele qual for, e isso numa linguagem organizada internamente, não é? Portanto, temos que nos organizar internamente para decidir objetivos. Será que isso está a ser feito?
Calma, já lá iremos. Eu tenho que... Isto tem que ser para a frente. Vemos também de abrir aqui ao público se quiserem participar, mas continuo aqui a ler outras mensagens, que isto tem que ser muito dinâmico e tem que ser rápido. De Alfragide, recebo aqui uma mensagem do Manuel Dias. Fala sempre na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas o Alto Douro não é uma região diferente de Trás-os-Montes. Não seria mais eficaz comunicá-las em separado, sendo que têm tantas tradições e culturas distintas? Ora bem, eu começo só por dizer isto. Para quem conhece Trás-os-Montes, possivelmente também teríamos de separar o Planalto Mirandês e a Terra Fria e a Terra Quente, não é? Isto só no Distrito de Bragança. Se é que há distritos, não é? Portanto, e depois as terras de Barroso também, não é? Também tem tradições, e o Tâmega é diferente também, e depois lá virá o Douro. E de certeza que nestas subzonas ainda haverá também zonas altas e zonas baixas, zonas de... Ok? Pronto, isto é só para criar aqui um ponto de partida. Eu quero perguntar aqui à Cátia Barreira, que ainda falou pouco, se realmente esta pergunta faz sentido e se é legítima, e a pergunta, todas são legítimas naturalmente, ou o que é que pensar desta pergunta do Manuel Dias? Realmente é melhor promover isto assim individualmente? Se calhar inquinei a pergunta, não? Não. De facto, se pensarmos que dividir é o caminho, sob o meu ponto de vista, acho que estamos a regredir. Porque, de facto, como dizia a Celeste, e bem, Portugal já é pequeno. Temos realmente produtos, rotas, paisagens excepcionais que toda a gente que vem de fora e que nos olha de fora aprecia, e eu acho que o complexo da interioridade está mais até nas nossas cabeças, nas cabeças dos transmontanos, do que nas cabeças de quem olha de fora. Não faz sentido dividir, e a tua introdução que fizeste há pouco foi totalmente lógica. Podemos dizer que o nosso território é política? Podemos dizer que o nosso território deixa de ser distritos ou províncias e passa a ser CIMs, que foram criadas por políticos, para políticos. Portanto, não vou alongar mais nesta questão política, porque não estamos a debater aqui o poder político, mas sim a necessidade e a importância da comunicação. Não faz sentido dividir aquilo que já é pequeno, por duas razões. Eu falo, por exemplo, eu vivo em Mirandela e o nosso escritório é em Mirandela. Eu em 35 minutos estou em Bragança, em 35 minutos estou em Vila Real e em 45 estou em Lamego. Isso que andar. Portanto, mas isto é a realidade das vias que hoje possuímos, as vias de comunicação que hoje possuímos. Portanto, fará sentido eu, por exemplo, a revista Raízes ser do Distrito de Bragança e apenas falar sobre os concelhos que compõem o Distrito de Bragança? Nós temos dois grandes teatros no que toca, por exemplo, à cultura. Nós temos dois grandes teatros, o Teatro Municipal de Bragança e o Teatro Municipal de Vila Real. Faz algum sentido eu em Mirandela saber apenas a agenda do Teatro de Bragança, que é a agenda que chega até mim, e não só porque Mirandela faz parte do Distrito de Bragança, quando as distâncias e as vias de comunicação são tão acessíveis tanto de um lado como do outro? É nisto que eu às vezes me questiono. Vamos dividir isto por distritos, vamos dividir isto por CIMs. Se formos dividir por CIMs, então estamos tramados porque não sabemos o que se passa em lado nenhum. Não é? Porque só é tão limitado o território, digamos assim, que acabamos por perder. É assim, se falamos de interior, ainda vamos fechar mais as nossas janelas. Deixamos de ter um horizonte alargado. Acho que isso não é benéfico nem para transmontanos, nem para portugueses, nem para estrangeiros. Portanto, essa divisão, na minha opinião, não faz qualquer sentido. É importante compreender aqui a pergunta também sobre outra dimensão, tem a ver com promoção até fora, portanto, e acho que a Celeste há pouco já respondeu, o próprio Ryan também já terá respondido, penso eu, nesta pergunta que tem a ver com como promover estes produtos, como aqui há pouco, portanto, falava-se que se faria sentido promover Douro, não é? Sozinho, fora de Trás-os-Montes, portanto, penso que a resposta ficou dada relativamente aos produtos que devem ser promovidos e como, não é? Pronto. Outro assunto, já agora que estamos a falar nisso e podemos explorar um pouco mais aqui, e todas as perguntas são bem-vindas, como se perceberam foi rápido, aqui a dar vazão às perguntas que chegaram online, não é? Portanto, isto está a funcionar bem, tá? A ver se vem outra. Pronto. E se houver alguém que queira intervir do público, façam um favor, podemos abrir, já estou a ver ali o Jorge Pelicano, está
para fazer uma pergunta. Só em jeito de complemento, parece-me que não é? Os transmontanos que têm muitos preconceitos, como têm os alentejanos e outros, certamente da Andaluzia, e se formos à procura disso, encontraremos preconceitos em todo lado, deixamos de o ser normalmente quando saímos da nossa terra, não é? Perdemos os preconceitos. Exatamente isso. E vamos para outros lados, e o transmontano é como outra pessoa qualquer e perde os preconceitos. É na vizinhança, não é? É sempre assim. Há uma coisa que eu acho interessante e que vejo constantemente, que é assim: quando um transmontano vai para Lisboa, é transmontano. Porque eu sou transmontano. Quando o transmontano está numa feira regional, de âmbito regional, diz: não, eu sou mirandelense, eu sou brigantino. Não confundas, eu sou da Alfândega da Fé. Quer dizer, lá fora somos todos transmontanos porque de facto até valorizamos o nosso território. Aqui dentro valorizamos a nossa capela e o nosso terraço. É verdade isto, acho eu. Terraço agora não se pode estar. Já explicando. Eu vou ter de apresentar desta forma, não é? Portanto, a realizador do filme Pares Cutiolho, não é assim? Ainda há pastores, documentários, são documentários. Não, é para, de facto, é com muito agrado que, pronto, da iniciativa, mas estar a ouvir as palavras da Cátia, porque é de facto, aos poucos começamos a ouvir algumas verdades que ela aqui vai dizendo, e eu queria só dar um exemplo concreto deste fim de semana que passei em Trás-os-Montes. Por exemplo, a melhor maneira de exemplificar e justificar estas tais quase que rivalidades que existem, se calhar, entre os transmontanos, é, por exemplo, os caretos de Pudense e de Salsas. Ou seja, isto não é só as divisões políticas, é também que é aquilo onde nós devemos chegar, que é de facto o grande problema, que é a mentalidade. É a mentalidade que vai conseguir as mudanças de mentalidades, e não são só dos políticos, que eu acho que os políticos são seres humanos como nós, portanto, e vou dar o exemplo: o Salsas organizou um festival também etnográfico, onde foi convidado também os caretos não apareceram, portanto, ou seja, é mesmo ali ao lado, quer dizer, e isso é a representação de que, de facto, não é só entre os políticos, é de facto essas rivalidades que dizem que é saudável, não é nada saudável, quer dizer, isso é de facto, a diversidade é que traz a riqueza e não a divisão. Vamos lá ver. Outro exemplo para concluir: ontem estava na barragem do Azibo, que é, aliás, no Geoparque do Azibo, que é um sítio incrível, fantástico, que há poucos... É como o Parque da Cidade do Porto, portanto, nós que vimos de fora, parece que damos mais valor a estas coisas, não é? E estava um amigo meu transmontano que disse assim: Jorge, isto é o Algarve dos pobres, não é? E eu fiquei impressionado com aquilo que ele disse, porque é isso, às vezes o transmontano parece que se sente desvalorizado por aquilo que tem, e não é isso. Nós temos que, de cá de fora, tentar mudar a mentalidade dos próprios transmontanos. E temos que lhes dizer as coisas como devem ser, que estão errados em muita coisa. Temos que lhes dar valor. E o Azibo não é Algarve dos pobres. O Azibo é o Azibo. É um ex-libris. É um ex-libris da região. Portanto, eu acho que é importante, e para concluir, é importante criticar os transmontanos. É importante dizer-lhes as verdades. É importante ter essa crítica sem medo. Porque acho que estes debates, andamos aqui há muito tempo a falar sobre estas coisas, mas os transmontanos não estão aqui. Muitas vezes os transmontanos acabam por não estar cá. Portanto, é essa crítica que eu acho que é importante, e por isso é que dou os parabéns por essa, porque de facto temos que valorizar estas pessoas, porque são pessoas que têm muito valor, só que às vezes eles não conseguem perceber o valor que têm. É isso. Ok, obrigado, Jorge. Podemos comentar isso, tudo bem? Há outra pergunta? O Jorge fez mais uma constatação do que propriamente uma pergunta. Mas eu queria só dizer uma coisa em relação ao que o Jorge disse. O Jorge tem o contacto que tem com a região, que nós já vimos, quem viu a apresentação dele da parte da manhã, e a visão dele, de facto, no meu ponto de vista, é muito importante, e é uma coisa que nós, comunicação social, presente no território, sentimos, que é uma dificuldade tremenda. O exemplo que o Jorge deu em relação aos caretos é mais uma tradição, acontece em todo o lado. Se não é com os caretos de Salsas e Pudense, é com a feira X e Y. Nós temos que temos que fazer um papel moderador, nós, comunicação social, temos que tentar fazer um papel moderador no que toca ao critério editorial
até do acompanhamento desses eventos, porque estas rivalidades e estes bairrismos que se sentem aqui no território e que nós, comunicação social, somos empurrados, quer queiramos, quer não, porque andamos envolvidos. Se fores a Salsas e não fores a Pudense, estás feita. Estamos envolvidos, lá está, nós envolvemos-nos nestes bairrismos, obviamente, embora acho que esta geração de profissionais da comunicação tem tentado de várias formas combater, porque sentimos que não é saudável, mas estamos muitas vezes envolvidas nestas questões que nos deixam profundamente até irritados, porque se pensarmos critérios editoriais para fazer acompanhamento de eventos é extremamente difícil e nós somos abordados constantemente pelas pessoas e é assim que tem que ser, porque a comunicação social regional tem que estar aberta à população, mas somos constantemente abordados no sentido de puxar cada um a brasa à sua sardinha e para nós isto é extremamente difícil e dificulta sem dúvida o nosso trabalho e se calhar aquilo que deveríamos fazer melhor acabamos por não fazer porque andamos um bocadinho ao toque destes bairrismos. Então vamos tentar sair. Ora, vamos tentar sair aqui neste debate, obviamente. O resto são outras coisas, não é? Então vamos tentar ler aqui mais mensagens. Eu gostava de levar, e eu convido aqui os meus oradores do meu lado esquerdo, que têm a ver muito mais com turismo e até internacional, a interferir, como quiserem, ok? Pronto, então vamos lá. Não, porque é assim, eventualmente sem querermos podemos estar a direcionar esta discussão mais para o nível interno, não é? E isso depois pode deixar de fora aquilo que é o cartão de visita lá fora. Tenho aqui já recebi aqui mais 2 perguntas. Gosto muito de ti. Não, dele. O telefone é dele. É mentira, não é verdade. Recebi aqui uma mensagem, mas eu não sei de quem é. A ver se eu consigo lá chegar. Que não está identificada. Luísa Gonçalves da Guarda. Luísa Gonçalves da Guarda. Penso que foi ela que fez esta pergunta. Como se unem políticas internas? É uma pessoa também do interior, como nós, que está na Guarda. Está um bocadinho mais alta do que em Bragança, em termos de altitude. Como se unem políticas internas para chegar à promoção de uma região tripartida politicamente? É pela regionalização? Fica a pergunta. Ora, politicamente. Isto leva-nos para uma outra questão. A questão política. Já foi com a qual eu comecei, não é? Foi com essa questão. Tem a ver com a gestão política destes territórios, pode ser questionada, e se calhar a primeira pergunta que tem que se fazer é: teremos nós, populações, de ficar à espera de uma solução política para sairmos deste discurso que nos parece fechado? Eu comecei exatamente com essa provocação. Já fizemos uma série de sessões nas quais eu já participei em 3 ou 4, pelo menos, ou 5 sessões que têm a ver com o novo quadro comunitário, o Portugal 2020, 2.0, coisas deste género, e já percorri um bocadinho a região. Qual região? Por aqui, já andei por aqui, precisamente em debates, em moderações, em perguntas, e aquilo que me parece é que estamos a falar para nós em circuito fechado, em termos políticos. O Jorge Pelicano falava aí há instantes, traz os montes, mas onde é que estão os transmontanos? Onde é que está a sociedade civil? Será que a sociedade civil está a envolver-se nesta discussão? Será que está a chegar lá? Bom, de alguma forma está, através, muito obrigado, pelas maquinetas, que está a chegar a vários sítios do país, não é? E estou todo contente, porque estamos a falar para fora daqui desta sala, não é? E estamos a ter resultados. A pergunta é: devemos nós, população, ficar à espera da solução política ou devemos ser nós, população, a exigir uma solução política? E qual solução política? Esta é a minha pergunta. Portanto, se a população deve ficar de braços cruzados à espera que haja um organismo que seja criado politicamente para resolver aqui as questões internas, ou se é a população que tem que se organizar e definir que políticas seguir e a partir daí saber que políticos é que quer, não é? Será assim? Eu quero ouvir a Cátia em relação a isto. E vocês... Ora bem, eu também acho que se... É a resposta a isto. A resposta... E que nem a pergunta mais uma vez, não foi? Não, eu já te entendo muito bem. Isso não é bom. Se de facto temos que ficar à espera, é assim que nós temos andado à espera, constantemente à espera que venha o salvador da pátria. E se a regionalização pode ser uma solução? Organizar isto. O que eu acho é que realmente a massa crítica que temos vindo a falar é necessária
E não são os políticos, nem é o poder político que vai fomentar essa discussão. Tem que partir de nós. Temos que nos deixar de ser acomodados e sentir que, mas que é que adianta eu falar se eles fazem o contrário, se vem este e leva tudo, e se vem aquele e leva tudo. Portanto, se continuamos a questão das mentalidades que o Jorge Pelicano falava, é verdade, se nós continuarmos com esta atitude comodista, que por vezes eu tenho muito hábito de, até num café, gerar uma conversa de debate e alguém me diz assim, para que é que te chateias com isto? Porquê é que não pegas e não sei o quê? Quer dizer, se eu for ter essa atitude, eu estou primeiro a afirmar que é isto que eu quero para mim, que é isto que eu quero para os meus filhos e para as minhas gerações futuras, ou só porque a vida a mim até me corre mais ou menos, vou-me acomodar e vou deixar isto passar. Troca 4 em 4 anos, trocamos pelo menos algo muda, pode não mudar muita coisa, pode não haver uma reforma estrutural, mas 4 em 4 anos alguma coisa muda para uns beneficamente, piora para outros, e começamos a achar que isto é o ciclo da nossa vida e o ciclo da nossa região. Portanto... Ficar à espera não? Ficar à espera não, então, obviamente. Acho que, por exemplo... Fazer o quê? Não vou dizer que, por exemplo, iniciativas deste género que estamos hoje aqui a fazer seja algo que vá contribuir e que daqui saiam realmente atitudes, até porque as pessoas detentoras das decisões até nem estão aqui presentes. Não sei por isso é que estamos a falar tão à vontade, não é? Não sei se nos estarão a ver via streaming, mas o que é certo é que essas pessoas... Espero que não. Eu espero bem que sim. Só estamos feitos, pá. Porque senão então andamos aqui a perder tempo. Eu espero que estejam a ver. Sim. Mas o que é certo é que não estão aqui hoje para nos poderem, por exemplo, colocar questões e podermos chegar aqui a uma conclusão. Portanto, se calhar não será este tipo de iniciativa, porque as pessoas não estão, os decisores não estão aqui para também levarem conclusões para casa e poderem aplicar futuramente, mas teremos que ser nós, jovens, empresários, pessoas que realmente querem fazer evoluir isto, que têm que começar a criar alguma discussão, porque eu vejo isto, por isso é que eu vejo televisão, ouço comentadores, ouço programas de rádio, para ter uma opinião formada, para eu poder discutir um determinado assunto e poder achar qual é o caminho. Se não há informação, e eu sou defensora da informação, não é? Se não há informação, se a informação não chega às pessoas, se as pessoas não estão esclarecidas, tudo o que nos apresentarem está tudo bem. Qualquer coisa que nos ponham à frente serve. Eu sei que alguém quer fazer uma pergunta para ali, é isso ou não? Anabela Anjos. Isto é a vantagem de sermos poucos e conhecer com toda a gente, quase toda a gente. Entretanto, podem continuar a chegar perguntas online. Não me estou a esquecer de vocês. Está a compreender, Ryan? Sim. Ainda bem. Está a ser bom? Ok. Muito bem. As provocações naturalmente continuam. Também quero fazer uma pergunta, já lá iremos a seguir. A ideia é esta, estarmos aqui como se estivéssemos aqui todos numa mesa redonda. Portanto, podemos falar à vontade. E eu quero agradecer o facto de... Olha, viraram a câmara ao contrário, já não estamos lá. Muito boa tarde a todos. Paulo, só para fazer aqui também influenciar aqui um bocadinho o debate, até porque estamos a falar de comunicar territórios, desafios e oportunidades. Em primeiro lugar, o tema, e um grande tema, não é? O futuro do interior, aquilo que estamos aqui a debater, e a grande questão é porque é que não estão aqui as pessoas que dizem respeito, ou a quem este tema diz respeito, que é a nós todos do interior. Isto uma crítica construtiva, obviamente dar os parabéns à organização, mas também, por um lado, uma crítica no sentido de que acho que isto foi... talvez mal organizado ou peca pela fraca parceria em termos de organização. Se calhar, se a organização tivesse contactado as entidades locais, e falo, por exemplo, em termos de associativismo, conseguiríamos ter aqui mais gente. E eu falo porque estou aqui na qualidade de representante de uma associação comercial, em que eu nem sequer, na própria associação, recebi convite para estar presente. A associação em si. Portanto, desde logo, me parece que houve aqui uma falha na divulgação deste evento, que é, de facto, um grande Não foi muito debate. grande, porque estás aqui.
Estou aqui, mas porque alguém me enviou o convite, não foi... Isto boca a boca também funciona. Claro, e deveria funcionar mais, porque se calhar se todos tivéssemos a noção que de facto íamos ter tão pouca afluência, teríamos feito um esforço maior no sentido de trazer gente, porque é um tema que interessa a todos. Depois, esta história das divisões... Como fazem na Assembleia da República, queira concluir, por favor. Porquê? Falaste não, estamos à espera, temos que comprimir, que é para ver se estamos... Em relação ao dividir e ao unificar, eu acho que já todos verificamos e todos temos consciência de que os políticos querem, efetivamente, dividir para reinar, obviamente. E, portanto, não lhes interessa que estejamos todos no mesmo barco. Tem poder a mais os políticos, é isso? Tem o poder que lhe foi dado, a mais ou menos fomos nós que lhe demos, portanto, estamos aqui, se calhar, para tentar contrariar essa situação e devemos fazê-lo o quanto antes. Muito bem. Devemos fazer um esforço no sentido de, principalmente vocês, comunicação social. Agora vai-nos tocar. Sim. Exatamente. E falando de interior, e falando concretamente no Distrito de Bragança, ou no território que estamos a querer divulgar, ou amplamente comunicar, temos um defeito muito grande se falarmos em órgãos de comunicação nacionais. Verificamos que todas as reportagens, ou a maior parte das reportagens que dão nos órgãos de comunicação nacionais, televisões, verificamos que passa aquilo que é o mal do interior, ou o mal da nossa região. Portanto, a comunicação social tem um papel muito importante. Tem, para o mal e para o bom. E devíamos, de facto, destacar aquilo que é bom da nossa região. Nós não temos complexos por ser transmontanos, nem temos complexos por nada, temos muito orgulho em sê-lo. Agora, obviamente que as distâncias não são iguais. Daqui a Lisboa não é a mesma distância de que Lisboa a Bragança, isso. Está provado. Pela quantidade de vezes que nós temos que ir lá e que eles vêm cá, é óbvio que isso está mais que provado. Portanto, temos que nos habituar a passar essa batata também para a comunicação social e habituar a comunicação social a falar também bem da nossa região. Ok, belo desafio. É assim, eu como trabalho na comunicação social daqui, portanto, Helena Fidalgo, eu não sei se queres dizer alguma coisa, só tu é que estás cá. Não, mas pode levar o microfone lá para cima? Não queres falar? É a única que está aqui que tem de âmbito nacional, é a agência Lusa, não é? Isso já não sei, isso é entre vocês, não me metam nessa confusão, não é? Ela de vez em quando diz-me que ouve a Rádio Brigante e que lê o jornal Nordeste. Mas assim não ouvimos porque depois não temos microfone e estamos a gerar uma discussão aqui que depois não fica. Mas queres dizer alguma coisa, Helena? Pronto, tiveste a tua oportunidade, acabaste de perder. Eu peço que façam ali uma pergunta, esta é uma análise que podemos discutir aqui se tivermos tempo, já agora vamos também ouvir outra constatação. Estou-me a ouvir aí de fundo neste telemóvel. Está a ver? Não perturba. Essa é uma constatação também. Queira, por favor, o seu professor, tem um microfone ali. Não funciona. Mas essa questão da comunicação social, seja local ou regional, não é? Posso comentar? Sim, claro, enquanto esperamos a pergunta. Em relação ao que acabou de dizer... Vocês estão calados, tenho que vos... Eu de facto, fico extremamente triste quando faço essa constatação muitas vezes e o exemplo, por exemplo, que me vem agora à memória até foi o tal gato da tradição de Vila Flor. De facto, às vezes, e eu sei que os colegas dos órgãos de comunicação nacional debatem-se com um problema que é a aceitação até de trabalhos, principalmente as televisões, a aceitação até de trabalhos que eles querem colocar nos alinhamentos dos telejornais. Eu acredito que essa tarefa não seja fácil e que as próprias redações, e se isto não é verdade, também não estará aqui ninguém para desmentir, a não ser a Helena Fidalgo, se o quiser fazer, mas se calhar essas redações são as primeiras e esses editores são os primeiros a pedir aquilo que vende. Porque a comunicação social é também uma indústria, como toda a gente sabe, e tem que se sustentar e, por vezes, a muito custo. E nós, regional, sabemos tão bem disso. No entanto, às vezes, essa veia comercial que se está a ver hoje na comunicação social
é completamente negativa para nós, porque de facto nós assistimos, e eu até com um espírito mais crítico quando olho para a televisão e penso assim, fogo, eu estava lá e eu só vi esta senhora e aquela gente jovem que estava lá até a puxar pelo assunto, porque é que essas pessoas não estão a aparecer? Porque é que só está a aparecer a senhora que nem sabe muito bem o que é que se está a debater? Pronto, realmente isso entristece-me e traz montes, não é isso. E depois houve também... houve e continua a haver situações como novelas que passam, que vêm ser, que houve uma novela qualquer que tinha uma transmontana que nunca tinha visto o mar, porque não sei quê, quer dizer, essa sátira, eu acho que só envergonha, mas não é o interior nem os transmontanos, são os lisboetas que ficam totalmente ignorantes quando querem caracterizar uma personagem transmontana dessa forma, porque no fundo se viessem atrás dos montes e se viessem realmente falar com as pessoas certas, com as entidades certas, com os jovens certos, jamais criariam uma personagem desse género. A culpa é também muito da comunicação social. Isso admitimos e tu também tens que admitir porque é a realidade. É a realidade e é isso que se passa. Grande parte da culpa se eu não fosse moderador, não é? É nós andarmos a tentar a veia comercial do jornalismo. Mas temos que acabar o painel, é isso? Estamos a terminar este painel, não é isso? Quando é que devíamos ter terminado? Isto anda bem? Há 5 minutos atrás? Há 20 minutos atrás! Mas também começámos com atraso, não foi? Pronto, vamos então às perguntas. É claro que naturalmente isso em relação à comunicação social, basta só dizer que o Primeiro-Ministro esteve aqui na Expo Trás-os-Montes, não respondeu uma pergunta a um órgão regional. Havia vários. Não respondeu uma pergunta. Não, peço desculpa, é verdade. Não, desculpa, Helena, tu tiveste a oportunidade de falar, desculpa. Eu estive presente, não preciso de testemunhas. Não, eu estava presente e não houve oportunidade, e reitero isto de forma muito afirmativa. Tinha acabado de sair e falou sobre o avião, não é verdade? Não, peço desculpa, eu vou dizer novamente aquilo que disse. Não houve uma pergunta que fosse respondida a um órgão de comunicação regional. Falou-se no avião, mas não foi feito por nós. O Sr. Primeiro-Ministro falou apenas à SIC e à RTP. Não é verdade. E a pergunta foi feita por ti, essa do avião, como sabes. Mas a pergunta não, o avião foi o mensageiro de Bragança e a colega da local visão fez uma pergunta igual. Sim, mas não conseguiu sequer. Mas eu penso, Helena, só te peço... 10 segundos. O microfone, por favor. Não é verdade também esse quadro tão negro que estão a fazer, porque eu vi há bocado aí o Sr. O microfone, só não ouvimos. Eu vi há bocado aí o Sr. Alberto Sim. do Bízaro. Foi Sim. uma história que saiu em tudo quanto foi televisão. É verdade. Há muitas histórias positivas que as televisões metem nos alinhamentos dos telejornais e nós, se calhar, lá por causa da mentalidade que se falava há bocado, continuamos a ver só o lado negro. Nós, a comunicação social, também temos que fazer esse esforço de mostrar o todo, não só um lado. E quando nós fazemos esse esforço, ele tem resultado. E se nós quisermos ver bem, mesmo nas televisões, isso está a acontecer. Não abre noticiário, obviamente, uma história como um investimento ou isso, mas há histórias interessantes, há coisas bonitas da região que aparecem também nas televisões. E eu acho que isto tem que se dizer. A nível político, quando estás a falar de uma intervenção de um Primeiro-Ministro ou do Presidente da República que vem à região, obviamente que os nacionais têm sempre a tendência para quererem despachar as perguntas de âmbito político, mas há também a oportunidade dos locais de fazer. Não ponho isso em causa, claro. Não, há a oportunidade dos locais de o fazer. Agora, se calhar também às vezes acanhamo-nos um pouquinho. Porquê? Porque eles estão em direto, não é? Como? Eles estão em direto. Não, está bem. Muitas vezes estão em direto, não é? Mas então temos de ter a tal força que vocês estão aqui a dizer, a tal capacidade também de intervir, não ter medo de fazer as perguntas. Sim, claro, pisamos aos diretos deles, eles ficam condenados, mas isso é outra conversa. Tem que se fazer esta ressalva, que é para não ficar claro. ideia. Não, mas a verdade é que... Não, Helena, peço desculpa, aqui é só esclarecimento, e se não estiveres de acordo, com certeza e falarás. A questão é que eu estava a dizer que esteve na região e não se ouviu uma palavra sobre o que esteve cá a fazer. Só isso, e eu vi as reportagens. Nas televisões? Claro. Pronto. Não vi na agência Lusa, desculpa. Sim, peço desculpa. Sobre as notícias que passam nas televisões. Sim. E 60% das notícias que passam são notícias boas.
Ou seja, isto isto é um estudo que houve. A questão é que as pessoas, como é óbvio... Temos o copo meio vazio, não é? As más notícias são sempre as primeiras e são sempre aquelas mais marcantes. Portanto, isso... Okay. Indo ao encontro, portanto, ou seja, isso é mais, eu também trabalhei em jornalismo, é novamente mais um mito que temos. Nós sabemos disso. E que há anos que ouvimos isso, mas não é só aqui, mas não é a minha opinião, é um estudo, quem quiser pode ir à internet, um estudo divulgado por Centro de Estudos Jornalísticos da Universidade de Coimbra, em que 60% das notícias eram boas notícias. Mas podemos ouvir, só fazer é que uma não temos tempo, já passámos o painel. É a nível nacional ou regional, ou tudo englobado? Esse estudo. Estamos a gerar aqui uma discussão jornalística. É a nível geral, mas eu também eu trabalhei na SIC durante 12 anos e o repórter daqui é o João Faiões e devo dizer que vi muitas reportagens de Bragança também e de Trás-os-Montes positivas. Vejo isso, ou seja, claro que provavelmente pode não ser se calhar o que as pessoas acham, mas do ponto de vista estatístico, isto trabalhei na SIC, é pedido também ao João, portanto, e não estou aqui a defender também notícias positivas, não é só aquilo que vendo. Muito bem, perguntas ali em baixo, por favor. Ora, boa tarde a todos. Chamo-me Bárbara Fráguas, não sou transmontana, mas já vivo aqui há cerca de 20 anos numa pequena aldeia de Miranda do Douro, em Atenor. Muito bem. O que eu queria deixar aqui duas questões. Uma, no fundo, é uma achega do que falaram há pouco, penso que foi a Cátia Barreira, sobre a necessidade de promover Trás-os-Montes entre os transmontanos. Realmente isso é uma grande necessidade, porque eu acho que os transmontanos não gostam da zona onde vivem, não conseguem ver realmente os valores, o património que aqui tem, as tradições que aqui tem e o valor de tudo isso. E pela experiência que tenho, principalmente com pessoas mais do mundo rural, essa ideia só lhes é conseguido transmitir através de pessoas de fora, trazendo pessoas de fora aqui à região e que lhes consigam realmente transmitir essa ideia do valor que aqui têm. A outra questão é uma pergunta que queria deixar aqui ao Ryan, que é, eu tenho uma pequena empresa de turismo e eu queria saber qual é a sua opinião em termos de como poderei promover lá fora, não é? Uma vez que aqui se colocou a questão de que para o exterior devemos promover sempre Portugal como um país, pronto, com toda a sua diversidade. Mas como é que eu poderei fazer se eu trabalho com um produto específico? Eu trabalho principalmente com a natureza, com o produto do birdwatching, a observação de aves, a anilhagem de aves, fotografar aves. Como é que eu posso promover isso da melhor forma para o exterior? Para uma região específica que é aqui em Trás-os-Montes. Yes, I understand. I understand perfectly. Ok. Eu sei que estamos a queimar tempo. Ok, vamos tentar terminar. Será? In truth, the only way to do it really is to find more people doing it and work with them to promote it. If I'm understanding everything right, we're arguing about who said what, basically, and who's not saying enough and who's not doing enough, and not enough about what we should do. And people like you could be a champion for the region. All the greatest regions where everybody was fighting politically at the time and never got anything done, somebody rose up who wanted to talk about the place, wanted to promote the place, wanted to champion the place. Your biggest opportunity right now is this debate that's going on, because it sounds like nobody's quite sure what we should be doing. And so to stand up, get on social media, get in blogs, talk to people like me, come to Catavino, find other people doing bird watching, find other people doing nature stuff, and work with those to form this voice and become a champion for the region, and not worry about whether or not somebody's going to support you or not, and just become a champion because you obviously have a passion. It's the only way it's going to work. Waiting around or looking for a secret key or a secret handshake to get into that will never happen, and you'll never make it. The only way to do it is to work together with other people and to really not just look at the birds. The birds go with the food, they go with the wine, they go with the water, they go with everything. And if you don't talk about the whole picture, you're not going to get anybody, because nobody comes for a bird watching vacation. People come because they want to explore a place, and bird watching is one nice thing on it. I always say there's no such thing as wine tourism. There's tourism. And so you have to talk about Portugal, talk about the region, and keep getting more and more focused down to those specific things. And then I think you'll have great success.
há uma pergunta aí do seu professor. Boa tarde, chamo-me Henrique Ferreira, também sou transmontano, ainda que do lado de lá. Portanto, sou... Mas é importante ser de lado lá ou de lado de cá? É importante porque sou galego do Sul, ou seja, como dizia um colega meu de Ourense, ele é português do Norte, eu sou galego do Sul, que sou de Chaves. Ok. Portanto, sou português, galego do Sul. Bom, o debate está a ser muito interessante, mas acho que desfocado. Sim. Eu acho que não é possível, ou melhor, também é possível, também há um lado de abordagem da questão do desenvolvimento do interior, falando dos estereótipos que dificultam esse desenvolvimento, que é o que se está aqui a fazer. Quais eram as suas expectativas, desculpe? Em relação ao debate, e quais são os estereótipos? Era que se estivessem aqui a debater boas práticas, sim, empresariais, ou boas práticas económicas, ou boas práticas eu recordo que o painel, o nome é comunicar a região. E o painel a seguir é empresas. Pronto. De qualquer das formas, o debate está a ser interessante, está a ter essa abordagem das dificuldades que algumas representações colocam na mensagem que se transporta para o interior. Mas eu acho que seria bom a comunicação social abordar o problema do ponto de vista das vantagens, por exemplo, das capelinhas regionais e da luta entre as capelinhas regionais e o que é que essa luta pode trazer para o desenvolvimento, porque também tem esse aspecto positivo, essa luta. E portanto, deixar de abordar a região com aquele estereótipo de região coitadinha, de região pobrezinha, de região atrasadinha. Recordo-me que até há 5 anos a SIC abria todas as notícias sobre a região de Bragança desta forma: a galinha, o porco e a velhinha. A galinha e o porco estavam a atravessar a rua, a velhinha estava a subir umas escadinhas para uma casa pobre sem qualquer suporte para a velhinha, onde ela se agarrasse, e por vezes passava o burro. Nas últimas notícias, a SIC substituiu o burro e o porco e a galinha pela caleche. Portanto, ou seja, a SIC já deu um salto em frente na forma de comunicar a região, ainda que mantendo o estereótipo. E, portanto, muitas vezes, eu recordo-me, por exemplo, que a mesma SIC, quando o governo, em 1997, lançou a carreira aérea, andou um mês a abrir todos os dias no noticiário das 20 a dizer assim: o avião Lisboa-Bragança continua sem gente. Hoje o avião transportou 3 pessoas. Portanto, reparem, dá a impressão que também muitas vezes a abordagem dos órgãos nacionais à região é uma abordagem que pensa que, repetindo à exaustão os problemas da região, faz interiorizar os habitantes da região de que eles são mesmo coitadinhos. Muito obrigado. Só para terminar, o problema político é o menos importante. Eu aconselho-vos, como de Comunicação Social Nacional, a estudar o problema da regionalização em Espanha. Não somos da Nacional, não é? A da regionalização em Espanha. Nem está aqui a ser o em Espanha e em França. E verão que a regionalização não tem rigorosamente nada a ver com o desenvolvimento económico. São outros fatores que têm a ver com o desenvolvimento económico, como a capacidade de empreendedorismo dos regionais, a capacidade de investimento e o conhecimento instalado. Esses 3 fatores, que no fundo são os 3 fatores que Max Weber já identificou no Economia e Sociedade, na década de 10, aliás de 20, do século XX, então, são os 3 fatores mais importantes para os elementos da região. Muito obrigado. Eu peço desculpa estar a interromper, eu sei que poderíamos... Eu dava... Não quero estar com isto a tirar-lhe o pio, não é isso? Eu cortar-lhe o pio, como se costuma dizer. Não é nada disso, gostávamos de falar, mas estamos a fazer sinal porque já passámos largamente o nosso tempo e não temos mesmo hipótese rigorosamente nenhuma de estarmos aqui a falar. Sendo que eu só falo a nível local, naturalmente, ao nível regional, e falou aqui nos órgãos de comunicação social de caráter nacional, não é? E fica naturalmente muito por dizer também daquilo que são os órgãos de comunicação a nível local, que também têm as suas responsabilidades e que também falam
julgo eu, não é? Acerca destas divisões, destas organizações, partidas, tripartidas e por aí fora, e que poderão dar frutos ou não. Eu quero agradecer-vos a todos e eu peço imensa desculpa, em minha pessoa, de alguma forma ter tendenciado eventualmente o debate para algum dos lados. Não era, quer dizer, eu avisei no princípio. Eu avisei logo no princípio, mas não é a minha intenção, porque não queria sair daqui com um sabor amargo de que só falámos de coisas de forma muito negativa, não é? Quando o Ryan aqui só identifica potenciais positivos na nossa região, desde logo a descoberta destes produtos que são diferenciadores e que podem ser potenciados lá fora, resta saber como é que nos podemos organizar aqui, e eu penso que já respondeu, e acho que se centra muito naquilo que o Ryan disse, que tem a ver com não ficarmos à espera que venha alguém, um aperto de mão secreto de alguém secreto que vai resolver o nosso problema e que resolva isto tudo. Temos que ser eventualmente nós, não é? Criar soluções, e essa é uma discussão que poderá ser o ponto de partida, pelo menos, não é? Celeste, peço desculpa, não sei se queres dizer alguma coisa. Não, acho que de facto... Está aqui. Eu sei que já passámos o nosso tempo, vão-nos matar. Não, de facto, só falaste pouco, a questão de comunicar territórios exige de facto que se consiga chegar a um ponto em que se trabalhe a agregação, o coletivo, e perceber que num coletivo se consegue, num coletivo em que se criem complementaridades, o que o Ryan dizia também à Bárbara Fraguas, é todo importante, assim, é num coletivo com gerar complementaridades entre os vários setores, a gastronomia, o birdwatching, que se conseguirá ganhar massa crítica suficiente para se trabalhar a exportação enquanto comunicação e conseguir gerar atratividade. Por outro lado, focou-se mais na questão da comunicação interna. Eu também discordo, de certa forma, que a comunicação social só traga más notícias sobre o território, e o exemplo Raízes, também gostaria de dar aqui os parabéns, de certa forma. Vivo há 20 e tal anos em Trás-os-Montes, e é um exemplo que tem mostrado pequenos projetos inovadores, pequenos protagonistas e protagonistas que estão na diáspora, que são de Trás-os-Montes, que nos têm também trazido alguns pontos novos sobre o território. Eu acho que isso também vale a pena, porque de facto o que sinto muito é que o transmontâneo doriense precisam de elevar o orgulho de ser transmontâneo e doriense, e acreditar de que temos nas mãos o território que é um diamante completamente por polir, e isso é o que se sente muitas vezes, é que nos falta acreditar nisso, e temos que dar esse passo, valorizar o nosso espaço e acreditar mesmo nele. Obrigado, Celeste. Obrigado a todos. Peço desculpa, passámos largamente o nosso tempo. Só quero dizer, alguém tem sono? Espero que não, nesta altura do campeonato. E gostava de dizer ainda que, pelo que percebo, há muito trabalho a fazermos, não temos tempo para o fazer. Esse é o problema. Portanto, temos de ser muito mais rápidos que isto. Muito obrigado.